Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 18 de julho de 2025, sexta-feira, na 15ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o C, quando se enfatiza mais, pelo menos na liturgia dominical, o Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço com esse lenço. No rito temos a missa à escolha. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 11, versículo 10º até o 12 e o 14. Naqueles dias Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis, os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigo contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí, o Senhor Deus diretamente mandando fazer uma operação para a retirada dos egípcios cativos, dos hebreus cativos no Egito. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 115 na Bíblia Vulgata e 116b na de Jerusalém. Os versículos são 12 ao 13, 15 ao 16, 17 ao 18, refrão, versículo 13. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repitamos: elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos.
Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repitamos: eleva o cálice da minha salvação, invocando nome santo do Senhor. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 12, versículos do 1º ao 8º. Antes de proclamá-lo, vamos aclamá-lo. Vamos recepcionar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer num dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferta, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito evangelho, né? O que vale para nós é o domingo, dia da nova criação. Vamos saber um pouco mais sobre o que nós lemos. Deus deixa ao povo sinais de seu projeto de libertação. Esta liturgia nos ajuda a seguir o exemplo de Jesus, que nos convida a priorizar o amor e a misericórdia em vez de sacrifícios e também normas difíceis de serem cumpridas. Vamos aqui à reflexão do livro Igreja em Oração. Olha, o Evangelho nos traz um precioso ensinamento. Quero misericórdia e não sacrifício. Palavras de Jesus, diante da problemática do repouso sabático que se desenvolve na cena, os discípulos que tinham fome e que começam a apanhar espigas para comer, o Senhor reage aos corações endurecidos dos fariseus. No sábado é permitida a prática do bem, da justiça e da caridade, pois as leis foram feitas para o homem e não o contrário. Não foi o homem que foi feito para a lei foi feita para o homem. Desse modo, Jesus demonstra seu poder, autoridade, afirmando ser o Senhor também do sábado. Olha, este evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos do 1º ao 8º, tem uma explicação também no livro Dia a Dia com o Evangelho. Na época de Jesus, o sábado era a instituição religiosa válida que o próprio Jesus sempre respeitou e praticou. A mesma atitude ele adotou em relação a outras instituições da religião judaica, mas às vezes ele as colocava em questão. O que Jesus questionava não era a instituição religiosa em si,
mas a escala de valores daqueles que tornavam o absoluto que era relativo e esqueciam o que era mais importante, o que era essencial. Jesus argumenta que certas urgências e necessidades do ser humano têm preferência sobre a lei. O centro é a pessoa. As leis foram criadas para favorecê-la e ajudá-la a viver dignamente. Se não cumpre tal objetivo, de que vale tal lei? O verdadeiro culto agradável a Deus se expressa mediante obras de misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Dar de comer é obra de misericórdia. Vamos a mais um comentário no livro Palavra e Vida. Mateus, capítulo 12, versículos do 1º ao 8º. Aqui diz o seguinte: a verdade é que a resposta de Jesus se dirige toda aos fariseus. Não se pode compreender a obstinação e obsessão dos fariseus pelo cumprimento da lei. Para Jesus existe um argumento muito mais poderoso do que a lei, por mais santa que ela seja: é a fome. Em outras palavras, as necessidades básicas das pessoas estão acima de qualquer outra consideração. A misericórdia e a compaixão perante as necessidades de nossos irmãos e irmãs são critério maior. Agora, pois, convém que o apliquemos à nossa vida. Santos do dia 18 de julho. Atenção para alguns santos do dia 18 de julho. São Filastro foi bispo e faleceu mais ou menos no ano 397. Foi bispo de Brescia e uniu-se a Santo Ambrósio e Santo Agostinho no combate contra o arianismo, que era uma heresia. Santo do dia 18 de julho, Santo Arnulfo, bispo, faleceu em 640, foi eleito bispo de Metz, renunciou ao cargo para levar vida eremítica. Chegou a ser conselheiro do rei da Austrásia, Dagobert I, quem mandou construir a Basílica de Saint-Denis. Santa do dia 18 de julho é Santa Teodósia, religiosa e mártir. Faleceu no século VIII. Padeceu martírio em Constantinopla por opor-se à destruição de uma antiga imagem de Cristo que o imperador Leão III, o Exáurico, tinha mandado remover da porta de bronze do seu palácio. Santo do dia 18 de julho, São Frederico, bispo, faleceu em 838, bispo de Utrecht, na Holanda, e exímio conhecedor das Sagradas Escrituras, consagrou-se à evangelização dos frígios. Santo do dia 18 de julho, São Bruno, bispo, faleceu em 1123, trabalhou e sofreu muito pela restauração da igreja, sendo por isso perseguido e obrigado a abandonar a diocese de Cerne, refugiando-se em Monte Cassino. Santo do dia 18 de julho, São Simeão de Lipnica, presbítero, ou seja, sacerdote, faleceu em 1482, foi pregador franciscano devoto do nome de Jesus e morreu na Cracóvia, Polônia, contagiado pelas vítimas de uma epidemia das quais cuidava. Santo do dia 18 de julho, São Bartolomeu dos Mártires, bispo, faleceu em 1590, foi frade dominicano, eleito arcebispo de Braga. Após intensa atividade apostólica, renunciou ao episcopado para retomar a vida de simples religioso. Bem-aventurado do dia 18 de julho é o beato João Batista de Bruxelas. Foi presbítero, ou seja, sacerdote e mártir. Faleceu em 1794. Foi sacerdote da diocese de Limoges, aprisionado durante a famigerada e anticristã Revolução Francesa numa sórdida galera, um navio em Roquefort. Morreu de fome e de doenças ali contraídas. Shalom Adonai, a paz de Cristo para todos. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que nós podemos receber de Deus, quando pedimos algo, uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Qualquer das três devemos acatar, pois vem de Deus. Até o não de Deus devemos acatar, porque Deus sabe de tudo.
Nosso pai na terra, nossa mãe também nos dá um não, quando vê que é o melhor para o filho. Então, acate os nãos de Deus. Hoje eu recebi muitos nãos de Deus. Na hora eu não compreendi, mas depois eu fui compreender e descobri que os nãos de Deus foram a melhor coisa para mim. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia em Jesus como Deus. Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador, nosso discernidor. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. E aí nós nos encontraremos na vida eterna com um corpo semelhante ao de Jesus, quando ressuscitou, um corpo glorioso. Um corpo que não está mais sujeito a esse tempo e espaço como conhecemos. Tudo isso acabará, será vida perpétua, vida para sempre, definitiva, com um corpo transfigurado, parecido, semelhante com o de Jesus ao ressuscitar. Atravessou parede, podia comer ou não comer, beber ou não beber, modificou a aparência, fez o milagre da pesca, a pesca depois de ressuscitado. É muita coisa interessante nós teremos que nem sabemos como definir. São coisas inexprimíveis, indizíveis, inefáveis, inexpressáveis, mas grandiosas. O apóstolo São Paulo diz: a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus até a vida eterna. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou digite apenas Paulo Roberto Maciel, Maciel, e vá ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. A paz de Cristo!